Você confere agora um top 10 ações para se aposentar. São as ações que dificilmente você terá prejuízo. É o famoso feijãozinho com arroz. Com essas 10 ações na carteira, você tem uma base sólida de investimentos bem diversificado, podendo até se arriscar em outras ações de alto risco para poder aumentar capital. Confira agora até o final desse vídeo as 10 top ações. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Meta Milionária. Se você tem o mesmo objetivo, que é viver de renda passiva, já te convido a se inscrever e fazer parte deste grupo de pessoas que têm em comum a mesma meta. Caro investidor, você que é iniciante deve saber que quando você compra uma ação de uma empresa, você passa a se tornar sócio dessa empresa e assim passa a receber parte dos lucros gerados por essa empresa, que são os dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação e por aí vai. Mas se a empresa não tiver lucros no período ou tiver algum prejuízo, você não recebe nada nesse período, que geralmente é de 12 meses, e assim poderá até desvalorizar bastante o seu capital investido nessa empresa, com a possível desvalorização dos papéis. Por isso, a extrema importância de escolher empresas que geram lucros. Assim, você também recebe esses lucros. Quando você cria uma empresa, por exemplo, o que você quer obter? Lucros. Então, quando você se associa a uma empresa, você busca empresas que geram lucros, que tenham poucas dívidas, para poder sim dividir esse lucro com os seus acionistas. E uma empresa bem gerida, que está gerando lucros, ela tende só a aumentar o valor dos seus papéis, aumentando assim o seu capital investido. Então, é por isso que eu trouxe nesse vídeo as 10 principais ações na minha visão, até porque são as ações as quais eu invisto. E lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra nem de venda, e sim compartilhando as minhas estratégias de investimentos pensando no longo prazo. Então já estamos aqui na tela, olhando para o site da Status Invest, e eu trago para vocês a primeira empresa das 10 top ações, as quais eu procuro investir pensando no longo prazo para não obter prejuízo, que são as ações do Banco do Brasil, BBAS3. Essa empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses, pouco mais aí de 9%, chegando quase a 10% aí no último período de 12 meses. Se você olhar um gráfico aqui dos últimos 5 anos, ela vem ali, ó, do valor de R$ 24,00 e hoje estando em torno de R$ 44,00. Um aumento aí em torno de 80%, 79%, 80%. Fora os dividendos pagos nesse período de 5 anos. Lembrando que ela possui tag along de 100%. Liquidez você não vai ter problema porque passa aí dos 500 milhões de negociações diária. E ela está com excelente PVP. Por que um excelente PVP? É porque ela está sendo negociada abaixo do seu preço justo de mercado, que é de R$ 56,97. E como ela está a 43, né? Então ela está sendo negociada bem abaixo do seu preço justo de mercado. Por isso você vê aqui esses 22% de desconto em cada papel dessa empresa. É uma empresa do setor bancário, então dívida que vai aparecer negativo, ou seja, não possui dívidas. Tem uma margem líquida em torno de 12,67% e lucrou no último período aí, ó, do ano de 2022, pouco mais de 29 bilhões de reais. Podemos ainda analisar aqui o segmento de listagem, que é o novo mercado, que é o melhor segmento de listagem na B3, com free float em torno aí quase de 50%, ou seja, as ações que estão sendo negociadas no mercado é praticamente metade das ações ordinárias da empresa. A segunda empresa que eu trago nesse vídeo também é do setor bancário. Então estou pegando primeiro o setor bancário, que é aquele famoso feijãozinho com arroz, que é as ações do Bradesco, que andou bastante badalada aí nos últimos meses, devido à queda, desvalorização em seus papéis, devido a algumas provisões que ela teve, principalmente com as americanas, lojas americanas, né? Mas é uma ação que também faz parte do feijãozinho com arroz, porque dificilmente teremos prejuízo com essas ações. É claro que se você olhar aqui nos últimos 5 anos, ela estava em torno aí de R$ 15,00 e agora está em torno de R$ 13,27, tendo uma queda aí, ó, próximo a 10%. Porém, quem comprou 5 anos atrás e segurou, ou seja, vem investindo de 5 anos para cá, com dividendos e bonificações, pode ter certeza que está no lucro. E essa empresa tende a crescer novamente aí nos próximos anos, voltando a buscar aqui o seu preço, que é em torno de 16 a 18
reais, podendo chegar até R$ 20. Você deve olhar também o preço dela para ver se ela está cara e você vê que ela está sendo negociada abaixo de 1. Ou seja, o PVP abaixo de 1 significa que ela está sendo negociada abaixo do seu valor justo de mercado, que é de R$ 15,27. A margem líquida é um pouco menor que a do Banco do Brasil. O lucro por ação também é um pouco menor, mas é muito bom, R$ 1,83 por ação. Esse valor aqui tende a aumentar nos próximos anos. E olhando o seu lucro líquido aqui no último período, foi pouco mais de 21 bilhões de reais. Isso eu estou analisando as ações ordinárias, que é o sufixo 3 do Bradesco. A terceira ação, para encerrar o setor bancário, eu trago as ações da Itaúsa, essa holding que tem grandes investimentos no Banco Itaú. Seus dividendos nos últimos 12 meses não foram muito gordos, porém aí passando dos 5%. Seus papéis nos últimos 5 anos teve um leve ganho aí em torno de 25% de valorização, fora os grandes dividendos que a Itaúsa pagou em anos anteriores. Ultimamente a empresa vem pagando poucos dividendos porque preferiu reinvestir na própria empresa, e isso é visto com bons olhos para acionistas de longo prazo, porque ela promete voltar a pagar bons dividendos aí nos próximos anos. Então, agora, na minha visão, é um ótimo momento de entrada na empresa. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra nem de venda. Seu PVP aí está um pouquinho acima de 1, né? Ou seja, está sendo negociada 19% acima do seu valor justo de mercado, que é de R$ 7,59. Isso porque o mercado precifica muito bem as ações da Itaúsa. Já tem um bom tempo que ela é negociada acima do seu valor justo de mercado. Dívidas também ela praticamente não tem, 8% em relação ao seu patrimônio líquido. O que chama a atenção nessa empresa é sua margem líquida, que passa dos 100%. Olha só, 158%. E em 2022, ela lucrou aí pouco mais de 13 bilhões de reais e dividiu 5 bilhões, pouco mais de 5 bilhões desse lucro com os seus acionistas. Então essas três empresas são as três principais empresas na minha visão. É claro que o Itaú também é uma grande empresa do setor bancário, mas eu escolheria a Itaúsa, eu escolho a Itaúsa no caso, porque é uma holding que investe também em Itaú e investe em outras empresas além do Itaú. É como se você estivesse comprando Itaú a um preço mais barato e recebendo dividendos do próprio Itaú pagos pela Itaúsa. Agora, a quarta ação que eu trago nesse vídeo são as ações da CEMIG, que pagou nos últimos 12 meses aí em torno de 8,8%. Isso equivale a R$ 1,09 por ação. Olhando os últimos 5 anos, você vê uma crescente muito boa dessas ações, que veio de R$ 3,97 para o preço atual de R$ 12,45, tendo um ganho aí de 211%. Ou seja, quem começou a investir há 5 anos atrás nessas ações teve um bom ganho de capital investido, fora os dividendos pagos por essa empresa, que são dividendos muito bons. É uma empresa do setor de energia elétrica, não possui tag along, tem uma boa liquidez média diária aí, passando dos 132 milhões de reais. Essas são as ações preferenciais da CEMIG, com seu sufixo 4. Seu PVP também está acima de 1, em torno de 20%. Isso é comum para empresas do setor elétrico, que são empresas que o mercado precifica muito bem. Seu VPA, ou seja, valor patrimonial por ação, é de R$ 10,35 e ela está sendo negociada um pouquinho acima desse valor, porque recentemente ela teve uma boa valorização. Tem um lucro por ação aí na casa dos 1,83 e sua dívida líquida está controlada na casa dos 32% em relação ao seu patrimônio líquido. Olhando aqui, o seu lucro líquido em 2022 foi na casa dos 4 bilhões de reais, dividindo metade desse lucro com os seus acionistas, ou seja, 2 bilhões de reais foi dividido com os acionistas na forma de proventos, dividendos, dentre outros. Aqui está o seu segmento de listagem e o seu free float bem próximo a 100%. Lembrando que ganhos passados não garante ganhos futuros. Isso é uma análise do comportamento da empresa aí nos últimos anos que a gente projeta para os próximos anos. Agora, a quinta empresa que eu trago são as ações da Taesa, também do setor de energia elétrica. A famosa Taesa, que pagou aí de dividendos nos últimos 12 meses pouco mais de 10%. Porém, é uma empresa que sempre pagou aí acima dos 14%, 15% de dividendos. Caiu um pouco aí nos últimos
12 meses, fazendo essa análise do último período. Mas você vê aqui que a Taesa, 5 anos atrás, custava na casa dos 3,74, tendo uma valorização aí em torno de 231%, ou seja, cresceu muito nos últimos 5 anos essa empresa. O que pesa um pouco na hora de escolher a Taesa é que sua dívida líquida está bem acima do seu patrimônio líquido aí, ó, 1,28, ou seja, bem acima do seu patrimônio líquido. Se você olhar aqui, ó, ela tem uma boa margem líquida na casa dos 60%, é muito regular em seus dividendos, é uma boa pagadora de dividendos, que teve um lucro aí no último período na casa dos 1,4 bilhão de reais, dividiu 898 milhões com os acionistas, ficando em um payout na casa dos 61,98%. Então, como eu disse aqui, ó, o seu patrimônio líquido está na casa dos 6,4 bilhões de reais. E sua dívida líquida, que é a dívida bruta descontada o valor que ela tem em caixa, vamos dizer assim, a sua disponibilidade, fica na casa dos 8,3 bilhões. Então, essa dívida líquida acaba ficando superior ao seu patrimônio líquido. Mas é uma empresa que vem aí entregando bons resultados nos últimos anos. Por isso, acaba sendo uma empresa feijãozinho com arroz para se investir. A sexta empresa que eu trago nesse vídeo também é do setor de energia elétrica e do setor de transmissões, é a Alupar. Trago aqui as ações Units, as Units que são vamos dizer assim, um pack, um combo de ações ordinárias com ações preferenciais. Essa empresa promete crescer muito aí nos próximos anos. Por isso eu decidi começar a investir nessa empresa também do setor de elétricas. Se você olhar aqui, ó, nos últimos 5 anos, a empresa custava ali em torno de R$13 as suas unidades e agora custando na casa dos R$28, um aumento de 113%. Olhando o período dos últimos 12 meses para a gente saber o momento certo de entrada, na verdade o momento mais propício para a gente entrar na empresa, você vê uma mínima aí na casa dos 22,71 e a máxima no valor atual, 28,83. Então, na casa dos 26, 27 é um bom momento de entrada, na minha leitura, é claro. Tem um lucro de 2,36 por ação, é um excelente LPA que essa empresa tem uma boa margem líquida na casa dos 20% e lucrou aí em 2022 918 milhões de reais, pagando 782 milhões, ou seja, pagou 85% do seu lucro, ela dividiu com os seus acionistas. A sétima empresa que eu trago nesse vídeo é as ações da Caixa Seguridade, que recentemente fez a IPO na bolsa. Ou seja, ela está operando na bolsa aí, ó, desde abril de 2021, tendo uma alta máxima aí de 11,45 e uma mínima de 6,14. Na minha leitura, é um bom momento de entrada, porque essas ações do setor de seguros tendem a crescer muito nos próximos anos. Seus dividendos passam dos 8% e promete aumentar ainda mais esses dividendos. Tem o tag along de 100%, lucro por ação aí dos últimos 12 meses, um pouquinho mais de R$1. Lucrou aí no ano de 2022 quase 3 bilhões de reais, ficando aí na casa dos 2,9 bilhões. E dividiu 2,5 bilhões, ou seja, um payout de 86%. Uma excelente distribuidora de dividendos. Seu segmento de listagem é um novo mercado, que é o melhor que tem. O que pega bastante nessa empresa é o seu free float, na casa dos 17,25%. Na minha opinião, é um free float muito baixo. A oitava ação que eu trago nesse vídeo são as ações da Metalúrgica Gerdau, seu símbolo GOAL3, as ações ordinária. Essas ações que tá aí, ó, custando na data de hoje R$10,63. Nos últimos 5 anos ela valorizou bastante aí, ó, 135%. Se olhar os últimos 12 meses, você percebe que ela está num excelente momento de entrada na minha leitura, lembrando que não é recomendação. Tem 100% de tag along, seu PVP está aí na casa dos 0,64, ou seja, ela está com 36% de desconto, porque o seu valor patrimonial por ação é R$16,74. É uma empresa que tem as dívidas controladas em relação ao seu patrimônio líquido, está aí na casa dos 32%. É uma boa pagadora de dividendos que lucrou aí em 2022 3,7 bilhões de reais, dividindo 1,6 bilhões com os seus acionistas. Payout na casa dos 43%. No segmento nível 1,
e um free float muito bom, 73,33%. Está no setor de materiais básicos, siderurgia e metalurgia. A nona ação que eu trago nesse vídeo são as ações da Klabin, do setor de papel e celulose, que também é uma boa e regular pagadora de dividendos, passa aí dos 7% nos últimos 12 meses. Se olharmos aqui os últimos 5 anos, ela teve uma crescente aí em torno de 56%, chegando a 60% de valorização de seus papéis, fora os dividendos pagos em todos esses períodos. Teve um lucro líquido aí no ano de 2022 na casa dos 4,6 bilhões de reais, dividindo 1,6 com os seus acionistas, um payout de 34%. Então temos que sempre analisar o lucro da empresa. Você pode analisando também, ó, aqui no site da Status Invest, ó, você volta ao ano de 2021, lucrou 3 bilhões, dividiu 779 milhões, ou seja, 25% do seu lucro foi dividido com os acionistas. No ano de 2020 aqui, foi sofrido devido à pandemia, então teve prejuízo aí, ó, menos 2 bilhões, mas mesmo assim ainda pagou dividendos, tá? Pagou bons dividendos. Em 2019 teve lucro também na casa dos 675 milhões e pagando 900 milhões de proventos. Então é uma empresa que sempre paga dividendos. E a sua dívida líquida é praticamente o dobro em relação ao seu patrimônio líquido. Mas isso é comum em empresas do setor industrial, no caso de papel e celulose. E para finalizar as 10 ações para se aposentar, que é o famoso feijãozinho com arroz, eu trago uma empresa do setor de saneamento básico, que é as ações da Sanepar, as ações ordinárias. Tanto faz as ordinárias quanto as preferenciais, são excelentes ações para se investir, na minha visão. Dividendos dos últimos 12 meses, aí passando dos 6%. É uma empresa muito regular, nos últimos 5 anos teve aí praticamente uma lateralização, né, com uma mínima aí de 2,19, falando de 5 anos, ou seja, 5 períodos aí sendo analisado, e uma máxima aí próximo a R$ 7,00. Nos últimos 12 meses você vê também a regularidade da empresa, ó, de 3,59 para 4,12 na data de hoje. Lembrando que ela vem valorizando aí nos últimos dias, valorizou bastante os seus papéis. Olha só, ela está sendo negociada bem abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, 0,68, sendo que seu valor justo é de R$ 6,03. Então, olha aí, ó, 4,07, então ela está bem abaixo do seu valor justo a ser pago. Sua dívida líquida em relação ao patrimônio líquido também é controlada, ou seja, na casa dos 44%. Teve um lucro aí na casa dos 1,1 bilhão de reais em 2022 e dividiu 432 milhões com seus acionistas, um payout de 37,57%. Tem um free float próximo a 80% e são papéis que prometem crescer aí ao longo dos anos. É um papel que dificilmente dará prejuízo para os seus acionistas. É o famoso feijãozinho com arroz. Bom, gente, peço perdão pelo vídeo estar um pouco extenso, porque são 10 empresas que eu trago, fazendo um geral, um balanço rápido sobre cada empresa, cada ação que eu trouxe nesse vídeo. Mas você, investidor, deve pegar cada papel desse e fazer uma análise mais aprofundada e ver se esses papéis se encaixam com o seu perfil de investidor. Para mim, são excelentes papéis que eu mantenho na minha carteira. Tenho mais de 10 ações, porém, essas 10 formam uma base sólida, vamos dizer assim. Pode ser que alguma dessas ações venha a dar prejuízo no futuro? Sim, renda variável, tudo pode acontecer. A gente não sabe como vai ser o funcionamento do mercado no dia de amanhã. Porém, fazendo as análises trimestrais das empresas e você perceber que a empresa não faz mais sentido, vem dando prejuízo ou algum outro tipo de problema e você não consegue enxergar, não consegue ver no mercado uma recuperação no futuro ou no futuro próximo, né? Aí você pode tomar a decisão de sim vender as suas ações. Porém, essas são empresas muito antigas na bolsa, com algumas exceções como a Caixa Seguridade, que é uma empresa antiga, mas que seu IPO é recente. Porém, é uma empresa que dificilmente vai ter problemas. Então, eu trouxe para vocês 10 ações que ao longo dos anos você vai recuperando todo o capital investido através de dividendos e demais proventos que a empresa paga, fora a valorização das ações, que não é uma garantia, mas que pode acontecer. Então, eu peço o seu like nesse vídeo se ele te agregou de alguma forma e também a sua inscrição nesse canal. É só clicar no botão de se inscrever e fazer parte desse grupo de pessoas que têm em comum a mesma meta.
Até o nosso próximo encontro. Não perca!